Oi, pessoal, boa tarde. Vamos dar início agora a uma série de treinamentos que a gente vai ter com relação ao consórcio, tá? Eu já tenho aí 4 anos já de consórcio, né? Era supervisora em administradora, e estou aqui agora para contribuir com vocês e a gente trocar experiências, né? Tenho conversado com alguns empreendedores já. E eu vou estar aí para a gente trabalhar junto e conquistar muitas vendas, tá bom? Vamos dar início aqui com relação ao PowerPoint. A gente vai iniciar explicando um pouco sobre o consórcio, funcionamento, e aí eu vou passar para vocês também algumas dicas para prospecção, tá, de clientes. Vamos lá. O que é exatamente o consórcio? O consórcio, ele é uma união de pessoas físicas ou jurídicas que tem por finalidade a aquisição de um bem ou serviço, né? No caso, as pessoas se reúnem, elas vão pagar mensalmente as parcelas e mensalmente vão ter algumas pessoas que já vão conseguir essa liberação do crédito para adquirir um bem específico. No caso, uma pessoa, ela entra em um grupo específico de veículo, ou ela entra em um grupo específico de imóvel, né, ou então no caso de serviços, né, que no caso de serviços é para viagem, festas, né, cirurgia plástica, e que está crescendo bastante aí também no mercado, tá? As administradoras de consórcio, elas têm que ser fiscalizadas e autorizadas pelo Banco Central. Então, desde 2008, a gente tem uma lei do consórcio, né, 11.795. Então, isso vem para resguardar mais os nossos clientes, né? Tem alguns casos da gente apresentar para um cliente que fez consórcio antes disso e se deparou com alguma empresa que ela chegou a quebrar, né? E aí ela não conseguiu reaver o dinheiro de volta. Então, assim, desde 2008 isso não pode acontecer, porque para uma administradora abrir um grupo, ela tem que estar né, fiscalizada pelo Banco Central, então a administradora ela tem recurso suficiente para voltar o dinheiro que a pessoa investiu dentro daquela administradora, tá? Com relação ao consórcio, a pessoa vai pagar um bem parcelado, podendo assim pegar o crédito antes dela realmente juntar todo aquele valor que ela necessita. Então, o que tem dentro das parcelas? É o fundo comum, que é realmente o dinheiro que é destinado à compra do bem, né? A taxa administrativa, que é da administradora, né, que vai fazer o pagamento das comissões e etc. O fundo de reserva. Tem muitas pessoas que questionam o fundo de reserva, mas o fundo de reserva ele é muito importante para garantir a saúde financeira do grupo. Então, vamos supor que em um mês teve uma inadimplência um pouco maior dentro daquele grupo e para conseguir a liberação, pelo menos do sorteio, que é obrigatório do Banco Central, a gente pega um pouquinho aí do fundo de reserva. Mas normalmente ele tende a voltar para o nosso cliente no final do grupo, tá? O seguro ele é prestamista, né? É seguro de vida, invalidez e desemprego. No caso, ele é opcional. Vou explicar um pouquinho para vocês rapidinho com relação ao seguro. No caso de morte ou invalidez, o bem ele é quitado, né? O valor ele é liberado para a família, no caso de morte. No caso de desemprego, o seguro ele quita até 6 parcelas para a pessoa, né? Tem alguns casos de alguns seguros que simplesmente joga a parcela mais para frente, mas no caso do nosso seguro, que é feito pela Embracon, é quitado mesmo, então a pessoa ela não precisa pagar mais. Tem algumas pessoas que perguntam com relação à parcela, se ela é fixa. A parcela do consórcio, ela normalmente pode ter um reajuste, na verdade, em cima do crédito. Então, vamos supor que eu fiz o consórcio hoje. Daqui 1 ano é analisado, né, no caso de imóvel, é analisado o INCC, e no caso de automóveis, né, moto, serviço, no caso a IPCA. Então, hoje em dia, esses índices eles estão em torno de 4%. Então, vamos supor que eu fiz um crédito, né, de 100 mil, daqui 1 ano,
né, um imóvel ou um carro que vale 100 mil, a gente não consegue adquirir esse mesmo bem. Então, tem que ter esse reajuste do crédito. Então, aumenta mais 4%. E aí, esse valor que aumentou do crédito, que é diluído nas parcelas. Mas todo o valor de taxa administrativa, fundo de reserva, tudo isso, ele é fixo e já está diluído em todas as parcelas, tá? Uma coisa que eu coloquei aqui também, que eu acho importante, que a maioria das administradoras de consórcio, elas são baseadas em cima da tabela FIP. Quando a pessoa fecha o crédito, ela fecha em cima de um modelo específico de algum carro. E a tabela FIP, ela oscila bastante. Então, um mês o carro ele pode estar valendo 30 mil, no outro ele pode valer 33 e assim por diante. Então, o valor da parcela, nesse caso, ele pode flutuar, né? Então, assim, uma vantagem que a gente tem também, no caso do consórcio de automóvel da Embracon, é por ser em cima do valor de crédito. Então, a gente fecha sempre o valor tabelado, 30 mil, 32.500, 35 e por aí vai, tá? Então, fica aí essa informação que vale também e é uma vantagem que a gente tem. Tem muitas pessoas que têm me perguntado com relação à análise, né? Quem que pode fazer o consórcio? Né? A pessoa que tem restrição, ela pode fazer, ela pode retirar esse crédito? De uns tempos para cá, algumas administradoras começaram a fazer uma análise, né, no momento do cadastro da pessoa. Então, eles vão analisar o score do CPF, né? O que é o score? Se a pessoa ela tem alguma restrição ou ela acabou de retirar uma restrição, se ela não faz muita movimentação bancária, ela não usa cartão de crédito, né? Vamos dizer que é girar o CPF no mercado. Esse score, eles pedem que seja, por exemplo, 300 ou 200. Se a pessoa está com um score mais baixo, né, aí a gente pode questionar se a pessoa tem alguma restrição, etc. Outra coisa que eles analisam, o histórico, né, financeiro no comércio. No caso, o score já vai dizer isso. E o histórico na administradora, no caso, se ela já teve algum consórcio dentro daquela administradora, né, e a análise também pós-contemplação, que é feita também com relação a isso. A pessoa paga, por exemplo, sempre em atraso, né? Isso aí já dificulta um pouco. Então, isso aí é para explicar um pouquinho para vocês com relação à análise no momento do cadastro, que hoje em dia eles estão fazendo. Se a pessoa tem muita restrição, ou se ela tem um score muito baixo, né? Aí eles podem pedir uma comprovação de renda, pedir para a pessoa chegar a fazer uma análise do que ela tem restrito, tá? No caso da renda, eles pedem 3 vezes o valor da parcela, tá? A pessoa tem que ter de comprovação. No caso, a gente não faz tanta análise no momento do cadastro, tá, gente? A gente faz uma análise pós-contemplação. A renda, no caso, pode ser através de olerite, né, contra-cheque, através de declaração de imposto de renda ou através de movimentação bancária. Eles vão pedir 3 vezes o valor da parcela, comprovado nos 3 últimos meses. Então, isso é uma vantagem também, porque muitas pessoas, às vezes, são autônomas e elas questionam se podem fazer o consórcio dessa forma. Pode, sem problema, tá? Com relação às formas de contemplação. O que é contemplação? É exatamente a liberação do crédito para o uso. Então, a liberação ela vai ser através de sorteio ou de lance. A assembleia ela vai ser o dia e o horário que acontece, né, o sorteio, e vão ser verificados esses lances. No caso, a gente tem o lance livre e lance fixo. O lance ele vai ser ofertado virtualmente, tá? Online até o último dia, né? Um dia anterior à assembleia. E aí, no dia, eles vão fazer essa análise. Já já eu vou explicar um pouquinho melhor. Eles são sorteados 10 números, sendo que a 10ª que é a contemplada por sorteio. E aí, as demais, eles vão deixar na reserva. No próximo slide eu vou explicar um pouquinho melhor. Aqui, gente, tem com relação às modalidades que a gente tem de lance. Né? A gente tem o lance livre, que é o lance tradicional. Quem oferta o maior valor consegue a contemplação.
nós temos duas modalidades de lance fixo, que é o lance fixo de 25% e o lance fixo de 50%. Sendo que, lembrar como a gente consegue liberar 25% da própria carta de crédito, né, para a oferta de lance. Então, a gente consegue com que uma pessoa que não tenha um valor para oferta de lance ou tenha um valor mais baixo, a gente consegue pegar uma parte da carta e a pessoa entrar nesse lance fixo de 25%. Com isso, ela não ficar dependendo só do sorteio, tá? No lance de 50%, ela pode pegar 25% da própria carta e 25% de recurso próprio. E em alguns grupos, né, eu consigo oferta de 25% embutido também no lance livre, tá? Aí isso a gente analisa com relação ao grupo também, ok? Aqui, eu peguei com relação, foi a assembleia até de hoje de manhã, a pessoa ela consegue assistir a assembleia online, tá? Todos os nossos clientes eles vão ter login, senha, consegue ofertar seu próprio lance, consegue ver o histórico de assembleias e ela consegue assistir a assembleia online também. Então, vocês vão ver aí nesse slide, por exemplo, a gente teve aí 10 bolinhas que foram sorteadas, é sempre analisado primeiro a 10ª, no caso a 541. A 541, ela vai ser a sorteada. Por que tem reserva? Caso a cota 541 não tenha nenhum cliente nessa cota, ou já tivesse sido contemplado, ou então pagou em atraso, tem uma série de coisas que pode ser que a pessoa não esteja ativa para conseguir essa liberação. Então, vai chamar a primeira reserva, que vai ser a 9ª, 452. E assim por diante, até a gente conseguir alguém para ser o sorteado, tá? No caso que eu tinha explicado para vocês, com relação ao lance livre e as modalidades de lance fixo, a gente precisa de um desempate, né? Vamos supor que 10 pessoas ofertaram o lance de 25%, por exemplo. E aí eu vou conseguir liberar para 5 pessoas nesse mês. O que eu vou fazer? Eu vou pegar sempre a 10ª, mesmo que ela não seja sorteada, é sempre a 10ª, e aí eu vou olhar as cotas mais próximas que ofertaram os 25%. Sempre olhando cota para cima e cota para baixo. 541. Qual que é a mais próxima para cima, qual que é a mais próxima para baixo? E aí a gente vai contemplando, tá certo? Essa que é a forma de desempate. Vou explicar agora para vocês com relação às vantagens, né, do consórcio. As vantagens. É uma compra programada, né, sendo que o consórcio a gente consegue fazer uma liberação a longo prazo, a médio prazo e a curto prazo, né, sempre analisando o perfil dos nossos clientes e o perfil dos grupos que a gente tem. A gente consegue, né, um grupo, às vezes, mais rodado, a gente consegue analisar com relação ao valor de parcela, com relação à taxa administrativa, a gente tem que sempre analisar qual que é o perfil desse cliente, tá bom? E aí a compra programada, porque às vezes uma pessoa tem um pouco mais de pressa, a gente vai analisar o que a gente consegue de melhor, tá? Sendo que a pessoa que ela está se programando para comprar um imóvel, por exemplo, daqui a 3 anos, ela tem algum valor de lance, isso tudo é uma vantagem imensa, ela está no consórcio e não no financiamento. Sem juros, né? A gente não tem juros no consórcio, a gente tem uma taxa administrativa, né, que fica bem abaixo do financiamento. Sem burocracia, né? No caso, a burocracia com relação à documentação, ela é muito menor do que realmente no financiamento. A pessoa ela tem um poder de compra à vista, né? Então, o valor, a partir do momento que a pessoa é contemplada, o valor do crédito, ele já fica disponível para a pessoa utilizar. Então, vamos supor que eu fui contemplada hoje, o valor do meu crédito, ele começa a ter um rendimento, tá, gente? O rendimento, ele vai ter aí em torno de 0,7, 0,8 ao mês. Então, eu vou olhar, por exemplo, o meu carro. Eu tenho um carro que eu gostei, ele está 53 mil. Eu tenho um crédito disponível de 50 mil. Então, esse valor ele vai ser depositado direto na conta da pessoa, ou da concessionária, ou da agência. Tá?
Então, esse poder de compra à vista é interessante, porque sendo feita a vistoria do veículo, né, ou então a gente já entrou com o documento do carro, no caso do novo, é feito em pagamento em até 48 horas. Então, assim, é muito rápido e aí a gente consegue negociar, tá? É uma poupança forçada, então a gente tem aí muitos casos de clientes que fazem simplesmente pelo fato de não conseguir fazer uma poupança, né, e ela não conseguir se programar direitinho para guardar um dinheiro, então tem gente que faz para guardar dinheiro e retirar no final, então uma poupança forçada. E uma forma que a gente tem também de utilização de FGTS, no caso de imóvel, tá? Outra vantagem também, que hoje, inclusive, eu estava conversando com uma cliente, a gente pode também, no caso de veículo, outra forma que a gente tem também é o troca de chaves. A pessoa que tem um veículo, ela pode usar o carro dela para ofertar de lance também na compra do novo, tá? Vou falar agora um pouquinho para vocês, gente, com relação às formas de prospecção, né? O que é interessante? O consórcio é bom que a gente pode vender para todo mundo, né? Então, eu falo que quando eu comecei a vender consórcio, primeiramente eu avisei todas as pessoas que eu estava vendendo consórcio, é o mais importante. Então, a gente tem que avisar a família toda, todos os amigos, né? A gente tem que vender primeiro para quem a gente conhece, né? E até porque as pessoas que a gente conhece podem conhecer alguém que esteja precisando de comprar um imóvel, comprar um carro. Então, essas pessoas também vão indicar outras pessoas para a gente. Então, primeiramente, indicação, tá? Com relação, coloquei aqui PAP, né? Tem muita gente pode, às vezes, não saber o que é PAP. PAP é o porta a porta. Não necessariamente estou falando para vocês irem lá bater na porta de todo mundo e oferecer o consórcio. Não. A gente pode fazer, vamos supor, um PAP direcionado, né? Da mesma forma que telefone. A gente pode fazer ligações também direcionadas. Uma forma que eu sempre gostei de trabalhar, né? Trabalhar com a minha equipe, são segmentos. A gente pode trabalhar direcionado. Então, a gente pode direcionar, por exemplo, eu vou trabalhar pessoa jurídica, vou trabalhar com clientes que trabalham com transportadora para eles fazerem troca de caminhão. Eu posso trabalhar com clientes que têm restaurantes, padarias. Essas pessoas, elas podem estar pagando um valor alto de aluguel, por exemplo, sendo que elas podem fazer o consórcio, né, e estar investindo ali na empresa delas. Troca, né, de caminhão, trabalho muito também, por exemplo, postos de combustível, que estão sempre fazendo investimento. No caso, já trabalhei muito, por exemplo, falei restaurante, padaria, né? Então, assim, tem várias possibilidades que a gente pode pegar de pessoa jurídica que trabalha, às vezes, com valores altos, né? Que, às vezes, fica interessante por conta de comissionamento. São pessoas que, normalmente, quando elas começam com investimento, a chance de vir a ter inadimplência, um cancelamento é muito menor. Então, isso tudo vale a pena também pensar, por exemplo, não, onde eu moro, às vezes, qual que é o polo daqui, né? Trabalha muito com indústria, né? Fábrica de roupa. Então, assim, pensar nisso aí também. Com relação a anúncios, né? Há um bom tempo aí, com a vinda do Facebook, Instagram, WhatsApp, isso tem ajudado muito os vendedores. Por quê? A gente consegue fazer anúncio, né, nas redes sociais. Muitas vezes a gente está fazendo anúncios e a gente não está gastando nenhum valor e a gente tem um retorno disso muito grande. Então, a gente consegue fazer os anúncios, né, por exemplo, em grupos de Facebook, colocar para disparar no WhatsApp, colocar no Instagram, né, a gente coloca, por exemplo, com hashtags que às vezes chama até pessoas que a gente não tem no nosso Instagram mesmo, pessoal. Então, assim, são formas que a gente não gasta e consegue um retorno muito grande, tá? Anúncios em jornais também, consegue anunciar, né, com relação ao consórcio, ou explicar um pouco com relação
a lote, às vezes pode fazer uma parceria também, eu já tive clientes, eu tive parceria, por exemplo, de loteamento, né, e fazer um trabalho do consórcio dentro do loteamento, isso tudo ajuda também. E faixas, né? Tem alguns lugares que não são permitidos faixas, mas dentro de bairro ou cidades menores, a gente consegue anunciar com faixa e é uma forma também econômica e a gente pega muitas pessoas que passam às vezes no local para a gente chamar um pouco mais de cliente, tá? Então é isso, essas são algumas formas de prospecção, né, que às vezes eu analiso, a gente corre aí para tentar buscar maior forma, até que a gente consiga às vezes uma carteira de clientes boas, e eles mesmos vão começando a indicar ainda mais gente, né, isso é muito interessante. E a gente tem também uma novidade, deixei aqui para o final para explicar um pouquinho para vocês. A gente tem a possibilidade de colocar um simulador. O que é esse simulador? Vocês podem anunciar esse site de vocês, né, para vocês prospectarem ainda mais clientes. Por exemplo, vocês podem fazer um anúncio, né, ou colocar lá no Facebook, Instagram, etc., com o link de vocês para as pessoas entrarem no site, elas conseguem fazer uma simulação ou simplesmente fazer uma solicitação de contato, né? Então, assim, é uma forma de vocês divulgarem bastante o trabalho de vocês e, com isso, prospectar. Então, coloquei aqui para vocês terem, né, uma noção com relação ao meu simulador. Quem quiser fazer um simulador próprio, eu consigo fazer, né, para cada um. Então, eu deixei aqui para quem quiser, pode entrar em contato comigo, que a gente vai fazer o simulador, tá? Para vocês divulgarem bastante aí e conseguir prospectar bastante gente, tá bom? Eu acho que, por enquanto, finalizei aqui, vou pegar o que vocês estão precisando aí de pergunta, e aí a gente vai continuando aqui esse bate-papo. Então, pessoal, vocês podem mandar aí algumas perguntas, que vocês estão de dúvida aí, que aí a gente vai batendo um papo. O que vocês têm aí de dúvida com relação, né, o que eu passei, ou às vezes alguma ideia que vocês têm com relação ao que eu passei também. Ah, que bom, que bom. Isso aí, então, muita gente querendo simulador, que ótimo. Vamos fazer simulador sim. Hoje já, quem quiser já pode entrar em contato comigo, que aí eu vou fazendo com vocês, tá? Boa tarde. Com relação à opção troca de chaves, funciona em cidades mais distantes? Sim. Então, com relação à troca de chaves, na verdade é feita uma análise do veículo dentro de uma concessionária. Então, vamos supor que eu vou comprar em uma concessionária Ford. E aí, eu vou levar o meu carro lá, eles vão avaliar esse carro, é feita uma entrega de carta de avaliação com esse valor. Eu oferto o lance virtualmente e no momento que eu for pegar o carro novo, que eu faço a entrega do meu carro antigo, tá? Mais para frente eu vou fazer com vocês um treinamento, eu vou fazer treinamento específico de imóveis, né? De imóveis ele vai ser mais extenso, porque realmente vai englobar imóvel residencial, rural, lote, construção. Então, assim, a gente vai fazer separado, vou fazer de automóveis, e aí eu vou explicar um pouco melhor para vocês com relação à troca de chaves, tá? Mas tranquilo. Vou fazer simulador para vocês todos. Muito bom, gente. Como que funciona para a reforma?
Então, com relação à reforma, eu vou explicar melhor no treinamento que a gente vai fazer com relação aos imóveis, tá? E reforma e construção, eu vou explicar um pouco melhor também no de imóveis, tá? Porque senão, se eu for falar tudo em um treinamento, vai acabar que a gente vai confundir mais do que realmente absorver, né? Bom, todo mundo querendo simulador, prospectar bastante, isso aí. Com relação à tabela FIP, certo. Vou explicar então para vocês novamente com relação à tabela, com a tabela FIP. As tabelas, né, na tabela FIP, a gente não vende em cima de um valor de crédito fechado. A gente fecha em cima de um modelo de veículo. Por exemplo, na tabela, vamos supor, tabela da Volkswagen, tem lá o Up, Gol, vai ter lá o valor exato na tabela FIP de um modelo zero, tá? Então, vamos supor que eu comecei a pagar hoje um Up. E aí, eu fui contemplada depois de 3 meses. Nesses 3 meses, o valor de parcela, ele pode ter oscilação, porque a tabela FIP, ela mensalmente, ela pode mudar, né? E mesmo após a contemplação, vai tendo esse reajuste. E tem alguns clientes que perguntam assim, não, mas a tabela FIP do meu carro, ela vai, na verdade, diminuir. Mas o consórcio, a tabela FIP é sempre no modelo zero, tá? Então, se eu peguei um carro em 2018, né, o meu consórcio ele vai até, por exemplo, 2022. Então, nesse tempo é sempre em cima do modelo zero. Por quê? Todas as pessoas do grupo, elas têm que ter o mesmo poder de compra. Então, a pessoa que comprou um modelo, né, um Up zero em 2018, a última pessoa que vai ser contemplada nesse grupo, ela tem que ter o mesmo poder de compra, um Up zero, né? E outra coisa, às vezes acontece de um modelo de veículo, ele sai do mercado. O que acontece? Quando esse modelo ele sai do mercado, o modelo que veio para substituir dentro daquela fabricante, ele que vai reger mesmo com relação ao valor daquele consórcio, tá? Então, às vezes, pode alterar bastante também. Essa aqui é a desvantagem com relação à parcela em cima de tabela FIP. Que eu vou dar uma olhada aqui com relação às outras perguntas de vocês. Qual que é o ano limite para fazer, no caso, o consórcio, né, do veículo? Então, até pouquíssimo tempo atrás, eram até 5 anos de uso, tá? Mudou agora, a gente tem até 10 anos de uso. É feita uma análise com relação, né, ao estado do veículo, né, com relação ao saldo devedor, com relação à tabela do veículo, tudo isso, mas até 10 anos hoje em dia, tá? Ó, tem gente aqui que me conhece, que era vendedor junto comigo do Embracon. Tudo bom? Quanto tempo fica liberado o simulador? O simulador, a partir do momento que a gente colocar para vocês, ele fica ativo, tá? Então, vocês vão ter acesso, vocês vão conseguir acessar todas as pessoas que foram fazer simulação, tudo isso. Vai ficar como leads para vocês. O lance embutido pode ser utilizado a partir do valor de qual carta de crédito? Serve para motos? Então, o lance embutido, ele serve, né, no caso, o lance embutido é o lance que a gente pega da própria carta de crédito, né? Então, o lance embutido, ele pode ser usado 25% em automóveis e imóveis, né? No caso dos 25% fixo. No caso de motos, eu tenho alguns grupos que a gente tem o lance fixo de 25 e em todos os grupos de moto a gente pode usar o lance embutido de 25% no caso de entrar no lance fixo de 50%. Então a pessoa ela tem que ter também um valor de 25% para juntar com os 25% da carta e entrar no 50% fixo, tá?
Para os cartazes tem um padrão? Para os cartazes tem um padrão? Olha, no caso, eu não entendi muito bem a pergunta, é com relação a fazer anúncio, se a gente tem algum padrão. Reformula para mim, por favor. Não, gente, o simulador, ele não é pago. Tem gente me perguntando aqui se é pago o simulador. Não, não. É uma novidade que a gente tem aí que eu vou liberando para quem quiser e ele é gratuito, não tem que pagar nada não, tá? Com relação a... Existe a troca de chaves no imobiliário? A pessoa que tem um imóvel pode dar ele de lance? Não. A gente, no consórcio de imóvel, a gente não consegue fazer troca de chaves. É realmente o lance, né, de recurso próprio, o FGTS, ou então o lance embutido, tá? A gente não consegue. Porque no caso de veículo, quem pega o carro é a concessionária, tá? No caso de imóvel, a gente não tem esse recurso, tá? Com relação à suposição, o cliente pegou uma carta de 50 mil, mas o seu carro custa 40 mil. Os 10 mil restantes ele pode utilizar para outros fins? Então, ótima pergunta, Wellington. No caso, se a pessoa ela fez uma carta de crédito, ela conseguiu comprar um carro com valor abaixo, ela pode usar o restante do crédito, né, para colocar algum acessório no veículo, pode fazer, né, por exemplo, troca de pneu, colocar direção, um som, alguma coisa assim, usar para documentação, pode usar para o seguro, né? E outra coisa que pode fazer também é abater do saldo devedor, né? Retirar isso, ou até mesmo deixar rendendo e pegar no final do plano, né? Tem essas possibilidades. E no caso também, pegando esse gancho aí, no caso se a pessoa ela faz uma carta de crédito para um imóvel e ela não utilizou tudo, ela pode usar também, né? Para documentação, fazer alguma melhoria do imóvel, tá? Colocar, às vezes, imóveis planejados, pode também, tá? No caso, a taxa de 1% é só em caso de imóvel, mais o valor da prestação? Sim, no caso, a gente tem a taxa de antecipação, a taxa administrativa está toda diluída nas prestações, né? No caso de imóvel, a gente tem uma taxa de antecipação na primeira parcela, que é 1% do valor do crédito. Então, a gente pega aí, por exemplo, uma carta de crédito 100 mil, parcela 688,89. A gente tem 1% de antecipação, né? No caso, a primeira parcela vai ser 1.688,89. E aí a gente consegue dividir, às vezes, né? No cartão de crédito, em até 3 vezes, ou então a pessoa faz pagamento no boleto. No caso de automóvel, moto, a gente não tem essa antecipação. Só no caso da nossa tabela Autotop. O que é a tabela Autotop? É de 110 até 220 mil. Que aí eu tenho nos prazos de 90 e 80 meses, eu tenho essa antecipação de 1% também. Vamos lá, outra dúvida. Como funciona o capital de giro no consórcio? Então, Edivaldo, a gente tem realmente possibilidade, a gente às vezes não gosta muito de usar capital de giro, né? A gente faz, às vezes, levantamento patrimonial. Vou explicar um pouco mais para vocês, né, com relação aos imóveis, que é a forma que a maioria das pessoas fazem esse levantamento patrimonial. Mas só para resumir um pouco, para o pessoal não ficar perdido, porque tem muitas pessoas que fazem um levantamento, né, patrimonial, por exemplo, pessoa jurídica, ela está precisando levantar um capital. Ela pode fazer um consórcio na pessoa física e aí compra um bem da pessoa jurídica. E aí, com isso, ela levanta um dinheiro e vai fazendo o pagamento dele parcelado, alienando um bem que a pessoa tem na pessoa jurídica ou física. Basicamente é isso.
compra de pessoa jurídica para física, ou até mesmo entre sócios, né? Ou então até mesmo pessoa física, estou precisando levantar um dinheiro, posso fazer um consórcio no meu nome, estou comprando um bem, por exemplo, do meu pai, né? E aí eu vou pagando parcelado e a gente consegue pegar esse dinheiro um pouco mais rápido. Mas funciona como compra da mesma forma, tá? A gente tem que ter alienação, tem que ter a contemplação. Com relação para a utilização do fundo de garantia, é necessária a compra do imóvel ou pode ser a carta de crédito? Então, Cristiane, a utilização do fundo de garantia, não, para a retirada do FGTS é para a compra do imóvel, tá? No caso, pode ser uma compra, ele tem que ser imóvel residencial, não pode ser comercial e tem que ser residencial urbano, não pode ser rural, tá? E é isso, que é destinado exatamente para imóvel. E aí tem umas regrinhas também com relação ao FGTS, quando eu for fazer o treinamento de imóvel, eu vou falar mais com relação às como que funciona exatamente o FGTS. Em caso de compra programada, como seria? Então, a compra programada, como eu falei, é exatamente o consórcio, a compra que a pessoa está querendo, por exemplo, eu quero trocar meu carro daqui 2 anos. Eu faço um consórcio, né? E aí vou pagando, porque às vezes a gente coloca o dinheiro na poupança e retira, porque está muito disponível para a gente. No caso do consórcio, é uma forma da gente ir guardando, podendo retirar antes, tá? Deixa eu ver aqui. Se tiver mais dúvida, pode ir perguntando, viu, pessoal? Porque eu tinha perdido alguma coisa. Qual documento exige para comprar uma casa ou lote com a carta contemplada? Então, com relação a casa ou lote, né, no caso de imóvel, documento que a gente precisa. A gente precisa, né, de registro, né, a casa ela tem que estar com escritura, não pode, no caso, só contrato de compra e venda, né, porque, como se diz, só contrato de gaveta, não pode, porque o bem ele é alienado, então a gente precisa de documentação. No treinamento que eu vou fazer de imóveis, eu vou especificar melhor para vocês com relação aos documentos, né? No caso de imóvel residencial, urbano, rural, né? Que tem algumas diferenças. No caso de lote, vou explicar com relação à construção, como é bastante coisa, e depois eu vou explicar melhor, aprofundando para vocês. Posso usar a carta de crédito para quitar um financiamento? Ah, ótimo. No caso, o consórcio ele pode fazer quitação de financiamento, sim. Então, no caso, vai só fazer a troca de alienação, né? A pessoa, às vezes, ela fica livre dos juros, consegue fazer o consórcio, aliena o bem de outra forma e consegue fazer a quitação, sim, tá? Tanto de imóvel quanto de automóvel. Em quais circunstâncias é possível retirar o dinheiro ao invés do bem? Então, é da mesma forma que eu estava explicando com relação ao levantamento patrimonial. A gente pode fazer a retirada tendo algum bem alienado. No caso da compra, né, de pessoa jurídica para pessoa física, ou entre sócios, ou entre parentes. No caso de parentes, não pode ser cônjuge. É a única restrição que a gente tem. Com relação àquela pergunta que eu não tinha entendido. Os anúncios ou cartazes com o nome da Embracon seguem um padrão? Sim. A gente tem alguns padrões. Essa pergunta. Tem alguns padrões, sim, tá?
com relação ao nome da Embracon, a gente tem algumas imagens, né, vídeos, inclusive eu já passei para alguns empreendedores, né, quem quiser pode me ligar, pode me chamar no WhatsApp, que eu vou encaminhando para vocês também, tá? Em caso de consórcio para casamento e estética, como é esse crédito? Então, a gente tem o consórcio agora para serviços, né? Que é para casamento, para cirurgia plástica, viagem. E aí, a contemplação é da mesma forma. A gente não tem lance embutido, é tudo de recurso próprio, tá? Nós temos créditos aí, por exemplo, de 15 a 30 mil, a gente tem prazo de 20 a 40 meses. E aí, a pessoa vai pagar parcelado, ela recebe esse valor mediante o pagamento de nota fiscal, tá? Posso fazer um consórcio, exemplo, 100 mil, e quando for contemplado aumentar o valor da carta? Ah, ótimo. A gente tem possibilidade de aumentar o crédito, sim. No caso de imóvel, a pessoa, a partir do momento que ela foi contemplada, ela consegue aumentar mais 10 mil. E no caso de automóvel, a gente consegue aumentar 2 faixas em cima da tabela, ou seja, dependendo do crédito, pode aumentar 5 mil ou 10 mil, tá? E antes da contemplação, se a pessoa fez um consórcio hoje, por exemplo, de 30 mil, e ela está pagando, e aí ela percebeu que ela quer um carro aí, mais ou menos de uns 40 mil, a gente consegue aumentar até o limite do grupo. Então, por exemplo, se o grupo ele vai de 30 a 45, consigo aumentar, por exemplo, até 45 mil antes da contemplação. Tá? Qual a melhor forma de anunciar no Facebook? Então, Lucas, na verdade, a gente tem algumas formas de anunciar. Tem pessoas que anunciam, às vezes, um veículo, né? E aí coloca valor de parcela, coloca mais ou menos o prazo. Tem pessoas que, às vezes, elas colocam, assim, por exemplo, crédito para construção, a partir de tanto, com parcela a partir de tanto. Ou então, tem gente que coloca vários valores, né? Já vi muitas pessoas anunciando dessa forma, que aí a pessoa vê lá como se fosse um cardápio. Por exemplo, não, eu quero 50 mil com parcela de tanto. Excelente. A gente tem realmente valor de parcela bem em conta para fazer, por exemplo, uma construção, uma reforma, comprar um imóvel. Então, tem algumas formas de anunciar, tá? Posso fazer uma poupança programada com a porcentagem mensal gerada em cima do valor? Então, Leonardo, eu não entendi muito bem a sua pergunta. Se você puder reformular ela para mim, que aí eu acho que posso responder algo que não seja exatamente o que você está querendo. Simulador é somente para cartas da Embracon? Como proceder com as cartas de serviços? Então, Patrícia, na verdade, o simulador é da Embracon, tá? É algo que a gente conseguiu com a Embracon. E, na verdade, serviços a gente tem na Embracon também, tá? A gente tem créditos aí de 15 a 30 mil, de 20 meses, 30 meses ou 40 meses, tá? Isso tudo você consegue ver também no simulador. Tá liberado lá pra gente. Boa tarde. Você falou a respeito de garantias. Garantia no caso da alienação, né? Provavelmente. Se não foi exatamente isso, pode reformular a pergunta, mas com relação à garantia, a gente tem, né, as alienações de veículos, né? Pode ser carro, moto, caminhão, e a gente pode também, no caso, maquinário, equipamentos, pode sendo que os equipamentos, maquinário, tem que ter chassi. Essa que é a garantia de automóveis. E de imóveis a gente pode, né, ter a garantia, por exemplo, no caso
de lote, construção, ou apartamento, casa, loja. No caso de construção, a garantia é lote, né, ou é o bem que foi comprado mesmo, tá? Então, gente, assim, a respeito de garantias exigidas ou fiadores. Ah, ótima pergunta. Com relação à análise que é feita no momento da contemplação, vamos supor que o consorciado, ele tem um poder de pagamento, né, dentro do que é necessário, a pessoa não tem restrição, mas às vezes o score está um pouco mais baixo. Tem algumas análises que são feitas, às vezes a pessoa entrou hoje e foi sorteada, então o saldo devedor dela é muito alto, e ela não tem um histórico de pagamento dentro da empresa, então tudo isso eles podem analisar e, dependendo, podem pedir, no caso, um devedor solidário, que é o fiador ou avalista, né? E aí eles podem pedir, no caso, uma pessoa que seja um devedor solidário, comprovando 3 vezes o valor da parcela também, tá? Essa que é a possibilidade. Isso tudo é analisado no momento da contemplação, com relação à garantia também. Por exemplo, às vezes eles podem pedir um devedor solidário e você pode solicitar a retirada. Então, se a pessoa está com um crédito de 30 mil e, na verdade, ela vai juntar com mais um carro dela, um valor que ela tem guardado, vai comprar um carro de 50 mil. Então, na verdade, ela vai deixar alienado um bem que é acima do saldo devedor dela. Então, aí com isso, ajuda ainda mais para tirar esse devedor solidário, tá? Algo mais? Você tem alguma outra dúvida, gente? Eu acho que, por enquanto, eu acho que ninguém tem mais nenhuma dúvida. O negócio agora é todo mundo aí me procurar para a gente fazer os simuladores, muita gente falando de simulador. Então é isso. Então é isso, pessoal. Ah, mais uma pergunta aqui. Caso o cliente fique impossibilitado, nossa, agora veio bastante coisa. Caso o cliente fique impossibilitado de pagar as mensalidades, tem alguma forma de congelar o consórcio e depois retornar a pagar o consórcio? Então, o que acontece? A gente tem alguns recursos para que a pessoa simplesmente não venha cancelar. A gente pode fazer com que a pessoa pode ratear, dentro do plano, ela pode ratear até 3 vezes o valor da parcela. O que é o rateio? É pegar o valor daquela parcela e diluir em todas as prestações restantes, né? Então, a gente pode fazer isso algumas vezes durante o plano, no caso, até 3. E quando a pessoa, às vezes, o valor de parcela começou a apertar, né, a gente consegue, às vezes, reduzir o valor do crédito. Então, se a pessoa ainda não foi contemplada, ela tem um crédito, por exemplo, de 150 mil de imóvel, o grupo dela é de 100 até 200 mil. E aí a gente consegue reduzir essa carta de crédito para 100 mil. Então, o valor de parcela reduz bastante, né, para a gente tentar driblar aí um cancelamento, né? Mas, no caso, realmente não tem como, aí sim a gente coloca a pessoa que pode cancelar, mas depois ela pode voltar a fazer o pagamento do consórcio. Sim, né? Tendo que, como ela chegou a cancelar, ela reativando a cota dela, ela tem 1% de taxa para voltar no consórcio, tá? Que aí pode ser diluído também nas prestações. Mas pode acontecer isso sim. Então, para fazer simulador, vocês podem me chamar no WhatsApp, sim, que aí eu vou auxiliando vocês. Eu acho que é isso. Vanessa, no caso de estética, casamento é necessário nota fiscal? Isso, é necessário a nota fiscal do serviço, tá?
Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela presença de todos, tá? Em breve a gente vem aí com mais treinamento, vamos fazer alguns treinamentos específicos, né, para vocês. E eu fiquei muito feliz com a presença aí, tem bastante gente, todo mundo animado aí com o simulador. Bom que, às vezes, a gente aprendendo um pouco mais, surgem mais dúvidas ainda. Então, eu vou estar aqui sempre à disposição para a gente ir fazendo uma força aí de vendas para a gente trabalhar junto. Então, muito obrigada.